caros telespectadores, estamos de volta para vos apresentar mais um programa da Lusac TV, a sua emissão semanal de televisão. E para hoje vamos começar por falar de eleições municipais. Desta forma, o nosso convidado é Alexander Norris, um político próximo da comunidade portuguesa e que concorre a novo mandato para a Câmara Municipal de Montreal pelo Círculo Eleitoral Jeanne Mance, visto como o distrito que tem mais portugueses. Para a semana teremos outros convidados. Depois, e excepcionalmente, vamos contar com a presença do premiado jornalista Osvaldo Cabral, que nos vem dar conta de como decorreu o recente ato eleitoral autárquico em Portugal. E Norberto Aguiar, nosso produtor, fecha este programa com uma conversa com Andreia de Sousa, presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, situada em Ponta Delgada. Andreia de Sousa é também consuleza da Bermuda. E é tudo para hoje. Desejos de que goste da nossa emissão, que é carinhosamente preparada para si. Esta emissão da Lusac TV tem o apoio das seguintes firmas: Restaurante Casa Minhota, RS Plomberie, Chouriçor, Restaurante Aldeia, Advogado Vítor Carvalho, Orivesaria Zenit, Equipa Olívia Paiva. Muito boa noite. Como sabe, as próximas eleições municipais em Montreal estão marcadas para o domingo, dia 2 de novembro, e nesse dia os cidadãos irão eleger um presidente da Câmara Municipal, 18 presidentes do Conselho de Bairro, 46 conselheiros municipais, 38 conselheiros do Conselho de Bairro. É evidente que quando eu estou a falar no masculino, pressuponho tão bem no feminino. Há portugueses e luso-descendentes que são candidatos com quem iremos falar no próximo programa. Mas hoje temos connosco uma figura bem conhecida no chamado bairro português, Alex Norris. É um político municipal de longa data aqui em Montreal, sendo atualmente candidato pelo partido Projet Montréal na equipa de Luc Rabouin. Representa o distrito de Jeanne Mance, no Plateau Montréal. Vive neste local desde 1987 e trabalhou mais de 20 anos como jornalista de investigação antes de entrar na política. Foi eleito pela primeira vez como conselheiro municipal em 2009, fala fluentemente 4 línguas, incluindo o português, razão pela qual nós iremos fazer sobretudo esta entrevista em português. Bonsoir, ça va bien? Oui, super bien, merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup, Alex Norris, pour accepter cette interview e, tal como eu disse, como falo e compreendo bem o português, vamos fazer em português. Já agora, como é que aprendeu o português? Aprendi aqui em Montreal e também no Brasil. Viajei várias vezes ao Brasil, mas também aqui em Montreal eu tinha no início dos anos 90 um colocatário, quando era jornalista, que falava que era recém-chegado do Brasil e com quem falei português claro. No apartamento, e me ajudou muito, mas mais recentemente eu, como vereador, tenho tido muitas ocasiões dentro da comunidade portuguesa para falar português e os claro. Portugueses de Montreal parecem aguentar meu português e me aceitam, me acolhem com muito
muito gentilmente. Então, é sempre um prazer poder praticar o meu português. E para nós é um prazer, de facto, falar consigo. E, numa altura destas, a pergunta sacramental é: como é que está a correr a sua campanha? Muito bem. No fato, eu faço porta a porta visitas com cidadãos no meu distrito todas as noites, às vezes nas tardes também, e a recepção é muito favorável. Eu fico muito otimista com respeito aos resultados. Temos um chefe novo que foi eleito dentro do partido no mês de março, Luc Rabouin. É alguém que tem muita experiência na gestão de vários organismos, que seja no setor privado, no setor não governamental, no setor comunitário. E é um homem muito competente, com bom julgamento, que será um excelente presidente da Câmara da cidade de Montreal. Então, eu fico otimista, não somente com respeito dos resultados no meu distrito, porque os apoios são sólidos, mas também a nível da municipalidade. Eu, já agora, relativamente ao distrito de Jeanne-Mance, quais são os grandes desafios que se põem ao político? Que desafios é que existem? São vários desafios que temos no distrito de Jeanne-Mance. Temos o desafio que existe em quase todas as cidades grandes do Canadá, o aumento do fenômeno dos sem-abrigo. Tem cada vez mais. Depois da pandemia, muita gente que estava já vulnerável caiu na pobreza extrema e ficou na rua. Então, temos que sair estas pessoas da rua, oferecer serviços, oferecer abrigo a estas pessoas. E uma das prioridades do nosso chefe, Luc Rabouin, é de sair 1.000 pessoas da rua, construindo casas modulares que podem ser construídos muito rapidamente. Já abrimos um sítio com casas modulares em Côte-des-Neiges. Estamos a trabalhar com 2 outros projetos em Outremont e em Antic, e vamos continuar com esse projeto que é realmente necessário. Normalmente, este tipo de serviço deve ser oferecido pela província, e uma competência provincial, a saúde, serviços sociais, mas há uma falta de engajamento, falta de investimento da parte da província. Então, nós investimos com nossos próprios recursos financeiros para ajudar estas pessoas que são na dificuldade. Vocês são obrigados a trabalhar sempre em articulação com as populações, por um lado, e depois com os outros níveis de governo, com o governo provincial, exatamente, com o governo provincial. Cada um tem as suas competências, mas há zonas de confluência, não é? Exatamente. E mesmo quando não, teoricamente, não é nossa responsabilidade, mas o povo exige soluções face a esta crise humanitária que estamos a viver nas nossas ruas. Então, é uma prioridade da gente de Montreal e vamos responder, vamos oferecer abrigo, oferecer serviços a estas pessoas para melhorar as suas vidas e também a vida comunitária nos bairros também, porque é difícil não somente para os sem-abrigo, mas também pelas pessoas, pelos outros residentes do bairro que têm que viver frente a esta crise humanitária. Então, é um dos desafios mais importantes. Eu acho que a nossa solução de construir rapidamente casas modulares é uma solução bem melhor do que o que a nossa adversária está a propor. A senhora Martínez Ferrada, quer renovar prédios existentes para abrigar os sem-abrigos. O problema é que exige muito mais tempo e nós achamos que não podemos esperar. É mais rápida. Muito mais rápido para sair as pessoas da rua. Então é uma das nossas propostas importantes.
Também há projetos de desenvolvimento, de requalificação de sítios importantes no nosso distrito. Há o sítio do antigo Institut des Sourds de Muette, na esquina da rua Cherrier com a rua Saint-Denis. É um prédio magnífico, um prédio patrimonial, abandonado pelo governo do Quebec e que fica abandonado desde mais de uma década. Não queremos deixá-lo assim. Então, nós temos feito representações com o governo do Quebec para que haja investimentos para melhorar este prédio e infelizmente não funcionou. O governo do Quebec não quis fazer os investimentos exigidos para restaurar e renovar este sítio. Então, temos tido a decisão de envolver o setor privado e então vai haver um projeto de desenvolvimento de apartamentos, 850 apartamentos, e vai haver apartamentos abordáveis, apartamentos, alojamento social também, para pessoas que não têm medidas para se comprar, meios para conseguir. Então, é um projeto muito importante no coração do meu distrito e eu vou lutar para que haja investimentos também no domínio público em torno deste sítio, mais especificamente perto do metrô Sherbrooke, onde há muito asfalto, muito betão e poucas árvores, é muito inhospitável pelo peão. É a zona onde o Alcatrão vence, verdadeiramente, e que há a necessidade de humanizar, se calhar, e tornar... Há melhoramentos a fazer aí. E também a crise do alojamento geral é um problema que queremos resolver, construindo alojamento social em vários sítios. Há um projeto importante também de requalificação do antigo hospital torácico na rua Saint-Aubin, que está sendo... desenvolvido com um polo de emprego com vai haver 1.000 empregados que vão estar isso vai ser um polo de desenvolvimento daquela zona. Muito importante e vai completamente mudar este setor do sul-oeste do meu distrito. Então, é também um projeto muito importante. Então, temos muitos desafios no distrito, mas temos uma qualidade de vida incrível. Temos esses projetos também de ruas sem carros, onde se pode andar em tranquilidade na Rua do Lute, na Avenida do Mont-Royal. Queremos continuar com este projeto que fica muito popular no distrito. A gente tem muito prazer em caminhar com tranquilidade nestas ruas peões. E muitas vezes, contrariamente ao que as pessoas pensam, que vai retirar o acesso das pessoas ao comércio, não. As pessoas sentem-se muito mais à vontade para deambular. Exatamente. E essa é a experiência nas grandes cidades, cidades que têm, por exemplo, turismo, que têm meios comerciais que pretendem se desenvolver, mas se tiver extremo trânsito, é evidente que isso vai criar problemas. Claro. Eu gostava ainda de lhe perguntar, porque, claro, é evidente que, estando nós aqui na Lusac TV e estando a falar em português para a comunidade portuguesa, quais são as suas relações com a comunidade portuguesa? São excelentes. Eu participo regularmente em eventos da comunidade portuguesa, que seja na Missão Santa Cruz, com atividades na Caixa Portuguesa, do qual sou membro pessoalmente também, no Parque de Portugal, nos clubes sociais. Eu estou muito presente nas atividades da comunidade e eu tenho muito gratidão pela recepção positiva
que me foi oferta pelos membros da comunidade. E o que é curioso é que, embora cada vez haja menos portugueses a viverem no seu distrito, porque têm ido muito para a periferia, Sim. Mas o coração, digamos, sentimental dos portugueses de Montreal é exatamente a zona que... Exatamente. Que nós estamos a falar, que é o as instituições também, os comércios, as lojas, muitas instituições médias de comunicação também, a igreja, a maioria das instituições mais importantes da comunidade portuguesa da região metropolitana ficam no meu distrito, e é uma fonte de orgulho para mim poder representar esta comunidade, este bairro histórico dos portugueses de Montreal na Câmara Municipal. Alex Norris esteve connosco, é um homem que está a dar a cara, como tantos outros e tantas outras, para que o servir as populações, lhes dar uma melhor vida, é isto, o ser-se candidato nestas eleições. Alex Norris, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Eu é que agradeço, e o nosso programa vai prosseguir. Esta emissão da Lusac TV tem o apoio das seguintes firmas: Restaurante Casa Minhota, RS Plomberie, Chouriçor, Restaurante Aldeia, Advogado Vítor Carvalho, Ourivesaria Zenit, Equipa Olívia Paiva. Olá, um grande abraço a partir aqui da Ilha de São Miguel, nos Açores. Estou aqui esporadicamente, a pedido do nosso amigo Norberto Aguiar, para fazer aqui um balanço do que foram as eleições autárquicas, as eleições para as câmaras municipais e para as juntas de freguesia aqui nos Açores, e um resumo muito breve também do que aconteceu a nível nacional. Começamos então pelos Açores, que é o mais importante para todos nós. Nos Açores aconteceu que houve uma viragem política a nível do poder local nas câmaras municipais e também nas juntas de freguesia. Há 4 anos, em 2021, nas eleições, o Partido Socialista tinha ganho a maioria das câmaras. Desta vez, no passado domingo, o PSD ganhou a maioria das câmaras, ganhou a maioria das juntas de freguesia. Ora, fez um pleno em 9 câmaras municipais. Nós temos nos Açores 19 câmaras municipais, portanto o PSD conseguiu a maioria, que são 9, o Partido Socialista conseguiu 8, menos uma, o CDS conseguiu uma, manteve, que é Valas de São Jorge, na Ilha de São Jorge, e um grupo de cidadãos elegeu na Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. As 9 câmaras municipais do PSD são praticamente todas as que já tinha anteriormente, desde há 4 anos, e ganhou agora mais uma, que foi na Calheta, na Ilha de São Jorge. A Calheta era dominada, a Câmara Municipal, por um grupo de cidadãos independentes que não se pôde recandidatar, o Presidente da Câmara, e então o PSD ganhou esta Câmara Municipal. Por sua vez, o Partido Socialista perdeu uma Câmara, que foi exatamente em Santa Cruz das Flores. O que é que aconteceu?
Aconteceu que a Câmara era do Partido Socialista, a vice-presidente da Câmara, que era uma senhora chamada Elizabeth Noia, que era do Partido Socialista, quis se candidatar como presidente da Câmara, o Partido Socialista não quis, e ela candidatou-se então com um grupo de independentes e conseguiu ganhar, apenas com 11 votos de diferença, é verdade, mas ganhou, e aqui quem ficou a perder, de facto, foi o Partido Socialista. Aliás, um pouco do que aconteceu também em Ponta Delgada. Deixa-me dizer ainda que, neste balanço geral, o partido que mais se pode dizer perdeu as grandes expectativas foi o Chega. O Chega estava convencido que ia eleger presidentes de Câmara e presidentes de juntas de freguesia aqui nos Açores, mas à semelhança do que aconteceu a nível nacional, foi de facto o maior perdedor da noite. Não ganhou absolutamente nada, apesar de, em maio passado, para a Assembleia da República, ter ganho 2 conselhos aqui nos Açores, exatamente em São Miguel, nomeadamente Lagoa e Vila Franca, ter ganho em muitas freguesias, mas afinal, desta vez, o povo quis votar de outra maneira. Ora bem, o caso é específico de Ponta Delgada. Ponta Delgada, por ser a maior Câmara Municipal dos Açores, e a chamada Joia da Coroa, e também porque estava rodeada de muita polémica sobre qual seria o comportamento dos eleitores no Conselho, a noite eleitoral acabou por ser favorável ao PSD. O PSD ganhou, mas ficou sem maioria absoluta. Há 4 anos o PSD tinha 5 vereadores, era a maioria deles, 5 contra 4. Desta vez elegeu apenas 3, apesar de ter ganho, portanto o Presidente da Câmara será do PSD, mas houve um grupo de cidadãos independentes, liderado por Sónia Nicolau, que é também uma ex-socialista, fez um resultado muito bom, pela primeira vez a concorrer aqui no Conselho de Ponta Delgada, e que conseguiu eleger 3 vereadores também. Portanto, empatou com o PSD no caso de vereadores. O Partido Socialista ficou em terceiro lugar apenas com 2 vereadores, e o Chega conseguiu eleger um, que é exatamente o seu líder regional, José Pacheco, concorreu à liderança da Câmara de Ponta Delgada, mas conseguiu eleger apenas um vereador. Bom, temos assim uma Câmara praticamente ingovernável, porque vai ser preciso sempre maiorias ou à direita ou à esquerda, não se sabe o que é que vai acontecer, mas Pedro Nascimento Cabral desta vez vai ter que dialogar com alguém, sobretudo à esquerda, neste caso com Sónia Nicolau ou com o Partido Socialista, porque com o Chega não dá para fazer maioria, no sentido de fazer aprovar as suas leis municipais. Foi, de facto, uma eleição muito renhida em Ponta Delgada, com algumas freguesias a votarem forte no grupo de cidadãos, e o Partido Socialista, que era tradicionalmente a segunda força política, foi relegada para terceiro plano. Sónia Nicolau já foi deputada do Partido Socialista, era uma militante do Partido Socialista, mas ela não concorda muito com as ideias e com o fato de Francisco César ser o líder do socialista. Era uma voz crítica dentro do partido. E ela disponibilizou-se para se candidatar à Câmara de Ponta Delgada, o partido não quis, e ela saiu do partido e fundou esse grupo de cidadãos independentes que teve, de fato, grande sucesso. E agora vai-se ver o que é que vai acontecer a nível da Câmara Municipal durante esse tempo todo, uma Câmara que esteve sempre envolvida em polémica durante estes últimos 4 anos. O seu presidente é acusado de ter sido muito autoritário, decidiu fechar as ruas do centro da Ponta Delgada, esteve envolvido numa grande polémica com as obras do Mercado da Graça, que só há pouco tempo é que abriram, durante 4 anos esteve fechado. Enfim, houve aqui muita polémica à volta do mandato de Pedro Nascimento Cabral, o Presidente da Câmara, mas apesar disto tudo, apesar destes problemas todos, a maioria das pessoas ainda votou nele e, portanto, ele vai ser o Presidente da Câmara por mais 4 anos. Gostaria também de chamar a atenção para o facto de, a nível de freguesias, sobretudo aquelas que são mais importantes, em Ponta Delgada, o PSD conseguiu roubar ao Partido Socialista Rifes e Capelas, 2 grandes freguesias, as maiores aqui do Conselho da Ponta Delgada, e que o PSD conseguiu ganhar, roubando ao Partido Socialista.
Por sua vez, o Partido Socialista conseguiu roubar a junta de freguesia ao PSD na freguesia de Rabo de Peixe. Uma freguesia também muito importante, a maior do concelho da Ribeira Grande e uma das maiores aqui a nível Açores. E, curiosamente, Rabo de Peixe era presidida por um Jaime Vieira, um candidato que se candidatou à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Grande e ganhou. Ganhou por pouco, ganhou o Partido Socialista apenas por 377 votos, muito pouco para um concelho com mais de 15 mil votos, e, no entanto, Jaime Vieira perdeu a junta de freguesia para o Partido Socialista, ganhou a Câmara Municipal. E, curiosamente, a população de Rabo de Peixe fez um voto que se pode considerar um voto bastante consciente. Para a junta de freguesia votou no Partido Socialista, mas para a Câmara Municipal votou no PSD, porque era um filho da freguesia, como presidente da Câmara, nesse caso, Jaime Vieira. O Chega foi o grande perdedor da noite, porque não conseguiu eleger ninguém. Sónia Nicolau, a tal independente que era do Partido Socialista, é sem dúvida a figura da noite eleitoral, e o acontecimento, se assim se pode dizer, ou o fato de Pedro Nascimento Cabral, apesar das grandes polémicas, ter conseguido ganhar as eleições. Eu queria só dar aqui mais uma nota que tenho aqui apontado relativamente às eleições aqui nos Açores. Um caso muito curioso é o fato de, pela primeira vez, os Açores terem 8 mulheres à frente das câmaras municipais aqui na nossa região. São 19 câmaras, ter 8, quase menos de metade, mas quase metade a ser presididas por mulheres, é de facto um feito bastante grande. Um outro feito muito importante nestas eleições é o fato de terem concorrido muitos jovens, gente nova, rapazes e raparigas, a concorrerem às câmaras municipais, às juntas de freguesia, e isto também é um feito importante para a democracia e para a pujança das eleições do poder local. As senhoras que foram eleitas presidentes da Câmara aqui nos Açores são Bárbara Chaves, que foi eleita presidente da Câmara de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, é do Partido Socialista. Vânia Ferreira foi eleita presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, é do PSD. Ana Brum foi eleita presidente das Lajes do Pico, também é do Partido Socialista. Catarina Manito foi eleita presidente da Câmara da Madalena, na Ilha do Pico, é do PSD. A Elizabeth Noia, aqui que já falei, é uma independente, ganhou pelo Grupo de Cidadãos a presidência de Santa Cruz das Flores. Catarina Cabeceiras, que era uma deputada do CDS e agora concorreu às Velas de São Jorge, que já era presidida por um presidente do CDS, manteve, ganhou, ela é agora a presidente da Câmara. Fátima Amorim, que é do Partido Socialista, ganhou a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, e Graça Melo ganhou a presidência da Câmara de Vila Franca do Campo, também é do Partido Socialista. Portanto, 8 mulheres à frente das câmaras municipais é, de facto, um feito bastante grande aqui para nós nos Açores. Eu queria destacar também o resultado obtido por 2 câmaras municipais, por coincidência das duas, do Partido Socialista, a Lagoa e as Lajes do Pico, ambas a ultrapassarem os 70% de votação. É de facto uma votação que já não se usa há muitos anos, há muito tempo, mas Lagoa conseguiu, através de Frederico Sousa, que é o novo presidente da Câmara Municipal da Lagoa, um feito extraordinário, a alcançar 74% da sua votação, deixando o PSD para trás com cerca de 15%. O mesmo aconteceu com as Lajes do Pico, com Ana Brum, que conseguiu mais de 70% de votação para o Partido Socialista. Na Lagoa, a Cristina Calisto, que já tinha deixado a Câmara Municipal, passa a ser presidida por Frederico Sousa. E, basicamente, este é o resumo daquilo que aconteceu nas eleições aqui nos Açores. A nível nacional, o PSD também venceu e destornou o Partido Socialista, a semelhança do que aconteceu aqui nos Açores. O Partido Socialista tinha a maioria das câmaras a nível nacional no nosso país e tinha também as principais câmaras do país, de Portugal, as maiores. Também perdeu-as praticamente todas. O certo é que o PSD ficou com 136 câmaras
e o PS apenas com 128. O PSD teve ainda a proeza de conquistar as câmaras mais importantes como Lisboa, Porto, Gaia, Sintra, Braga e Cascais. São as maiores câmaras do país. O Chega foi um autêntico flop também a nível nacional. Estava a prever que ia ganhar 30 câmaras, afinal ganhou apenas 3 e uma delas na Madeira, no caso concreto de São Vicente. A CDU perdeu 7 câmaras, passou de 19 para 12, é novamente uma grande queda. Aliás, a CDU, que é o Partido Comunista, está em franca queda aqui nas eleições a nível nacional. E o CDS, que tinha 6 câmaras, manteve 6 câmaras. Portanto, não ganhou nem perdeu. E, portanto, basicamente, é este o resumo daquilo que se passou nas eleições do poder local para as câmaras municipais e juntas de freguesia aqui em Portugal e nos Açores. Bom, estarei aqui novamente no próximo mês com notícias sobre a nossa região. Um grande abraço. Boa noite. A nossa conversa de hoje é com a advogada Andreia Muniz de Sousa, mulher com um rico historial. A doutora Andreia de Sousa foi criança para a Bermuda, juntamente com os pais. Ali estudou e não só, esteve no Reino Unido e também no Canadá, em universidades prestigiadas. Também tem um mestrado em administração de empresas. Foi fundadora da Casa dos Açores da Bermuda e a única mulher presidente do Clube Vasco da Gama, um clube centenário. É ainda consuleza de Portugal na Bermuda há 13 anos. Regressou aos Açores em 2022 por razões familiares. Desde 2023 é presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores. E eu poderia continuar. Boa noite, Andreia. Boa noite, Sr. Norberto. Boa noite, Montreal. Boa noite, Canadá. Então conta-me lá a tua vida. Foste para a Bermuda muito jovem. Como é que aconteceu a ida dos teus pais para a Bermuda? Inicialmente foi o meu pai que foi para a Bermuda. Naquele tempo houve aquela necessidade de ele sair para fora da região e ele foi inicialmente sozinho. O plano era que ele ia sozinho para 1 ano ou 2, mas eu, depois de 9 meses ele não gostava de estar lá assim a sua família, se ele mandou buscar a minha mãe e eu depois dissemos há uns 5 anos. E como a história de todos os imigrantes que vai para 1, 2, 3, 4, 5, 30 e tal anos, 40 anos depois, estamos lá ainda. E foi assim, tenho memórias pequeninas daquele dia do embarque. Eu lembro da gente ir para Boston, tinha uns 8 anos de idade. E até lembro que eu tinha um bebê chorão naquele tempo, aqueles bebés caracas que os meninos cá gostavam de brincar. E lembro de estar no aeroporto, estar no hotel em Boston, e também estava o senhor que também ia para a Bermuda de contrato com a minha mãe, e a gente queria pedir um táxi no hotel, e não sabíamos falar inglês nenhuma. E até o senhor estava desenhando um táxi para dizer, e foi aquilo, houve aquela coisa desde o princípio.
houve aquela experiência de realidade de emigrar para um sítio que não sabemos comunicar, não sabemos nada. So tenho aquelas memórias mais vivas que eu tenho de emigrar. Andreia, tu és originária de onde? Na Ilha de São Miguel? Eu sou dos Arrives, Ponte Delgada. Sim. Mas atualmente... E qual foi o ano que vocês emigraram, tu e mais a tua mãe? 1986. 87, ok. E agora uma curiosidade muito interessante, porque temos que falar na Associação dos Imigrantes Açorianos, mas antes disso, como é que tu foste para o Canadá? O que é que foste fazer para um país tão bom como o Canadá? É verdade. Naquele tempo, eu acho que meus pais estavam tentando emigrar, eles queriam emigrar para o Canadá, mas era um pouco mais difícil, e foram para a Bermuda. Mas eu fui para o Canadá, fui estudar. Quando acabei a minha escola secundária, em 1995, mais ou menos, eu tinha mais ou menos o pensamento que queria ser advogada, mas não tinha a certeza, e apliquei para a Dalhousie University, na Nova Scotia, e fui para lá, para a escola por 3 anos. E foi a razão que eu fui para o Canadá. Adorei o Canadá, adoro canadianos. Eu acho que é uma das pessoas mais boas do mundo. E foi um dos melhores. Estive lá 3 anos e meio e eu absolutamente adorei o Canadá. Ou depois, quando eu apliquei para ser advogada, na licenciatura, e na Bermuda é mais fácil, temos o nosso sistema de lei, é British Common Law, so é mais parecido à Inglaterra. Eu transferi-me e fui fazer o curso de Direito na Inglaterra, mas entre aquelas duas coisas também passei 6 meses na Espanha, que acabando o meu, depois eu fiz um major em Spanish, só acabando os meus 6 meses entre o Canadá e antes de começar a licenciatura de Direito, tive 6 meses a viver na Espanha, no Salamanca, para também aprender um pouco de espanhol. Bom, já percorreste o Canadá, o Reino Unido, a Espanha, afinal tu já conheces meio mundo, hein? Sim. Mas a coisa que sempre gostei muito foi daquela coisa de estar envolvida na minha comunidade. Desde pequenina até inicialmente eu julgava que queria ser uma advogada da imigração. Que eu via o que alguns portugueses na Bermuda passava, aquela coisa de lutar por seus direitos quando são imigrantes, somos aquela coisa de second class citizens, so eu sempre queria lutar para ajudar os meus portugueses na Bermuda. As leis de imigração na Bermuda são um pouco restritivas, só não via-se muito que podia-se fazer nesse ponto. É muito diferente da América e do Canadá e continua a ser atualmente. Há uma imigração muito difícil e muito diferente. Então, quando eu reparei que não ia dar necessariamente naquilo, eu pus-me mais envolvida na comunidade e tinha portuguesa também, ser folclore, fui secretária do Clube Vasco da Gama na direção, depois fui presidente. Eu depois eventualmente tinha recebido convites para ser cônsula honorária. Inicialmente eu disse que não, por causa que eu disse, eu não posso mais, entre o meu serviço e tudo que eu tenho que fazer, não tenho tempo para ser cônsula honorária. Mas depois teve uma ocasião que a técnica do consulado na Bermuda teve um acidente muito grave e o consulado ficou fechado e eles pediram para ajudar durante aquele tempo para dar passaportes, para identidades, etc. E depois eles tentaram outra vez e disseram, Andreia, tens que fazer isso. Eu depois disse, olha, isso deve ser uma chamada natural. Sabe-se que na Bermuda é difícil ser cidadão local. Tu és cidadão da Bermuda? Sim, eu fui porque eu estou lá desde 1986 e eu não conseguia qualificar para nada também eles mudarem as leis, eu nunca ia ser bermundiana ou citizen até casar com um bermundiano. Mas em 2015 houve uma appeal da lei e teve um pouco de a loophole e a conseguir aplicar para a minha cidadania. Mas quando eu primeiro regressei para trás da universidade, quando eu acabei a minha licenciatura em 2024, e acabei por causa que meus pais disseram não pagamos mais nada, tens que voltar para a Bermuda, não pagamos mais nenhuma licenciatura. Eu fui para trás e a Bermuda, o Departamento de Imigração disse que eu tinha que voltar para trás, para casa. Disse ele para casa? Não, a Bermuda é para
casa, a Bermuda, desde pequenina tenho sido aqui, eles não queriam saber, e eu tive sorte da companhia de advogados que queriam pegar em mim, como trabalhadora, lutou para mim e consegui ficar, mas eu inicialmente tinha um contrato de trabalho com qualquer pessoa que viesse de fora, eles não queriam saber que eu não era que eu tinha crescido lá, mas eventualmente eu tive aquilo, depois teve aquela coisa do loophole na lei, que eu consegui adquirir a minha cidadania, mas não é fácil, e atualmente a única maneira que consegues ser cidadão é se casares lá, por causa mesmo de ser um português e de ter um filho lá. Se tu ou a tua esposa não é bermundiana, a tua criança não tem direitos nenhumas à Bermuda, é muito difícil. É complicado. Então tiveste de casar com um bermudiano? Eu casei com um bermundiano, sim, julgava que tinha que esperar por 10 anos de casada para poder ser bermundiana, mas por causa daquela loophole na lei conseguir ser cidadão sozinha, mas eu ia esperar por ele. Pronto, agora vamos rapidamente porque o tempo corre muito depressa. Regressaste aos Açores em 2022. Porquê? Eu tenho, não me interessa partilhar, eu tenho 2 meninos no espectro de autismo e a Bermuda não tinha necessariamente muitos recursos, e quando eu vinha cá muitas vezes como Presidente da Casa dos Açores ou como cônsul em atividades do governo, eu comecei a pesquisar o que é que havia em Portugal, havia nos Açores, e reparei que havia muito mais do que o que tínhamos lá, e então decidimos vir por um ano para experimentar se de facto era a realidade ou não, e foi. E decidimos comprar uma casa cá, comprei uma casa na Ribeira Grande e 3 anos depois estamos cá e adorámos. Continuo a trabalhar para a Bermuda, como disse, sou jurista de uma companhia internacional de seguros, estou sempre entre os dois arquipélagos, não é? I like to say I have the best of both worlds. Mas foi assim, mas quando eu voltei para trás, eu deixei a Casa dos Açores lá, realmente, não podia, fui presidente por 8 anos, mas quando vivi para cá, depois do ano de decidir ficar cá, eu demiti, mas senti uma coisa que estava missing in my life, uma coisa que não estava completa, e eu gosto de dizer que está envolvida nas comunidades, a parte as part of my blood, it's who I am. So, aquela necessidade, e já tinha conhecido sobre a Associação de Imigrantes pelo ex-presidente, o Rui Faria, e ele também tinha estado na Bermuda, etc. E então, eu na brincadeira uma vez disse ao Rui, vais correr outra vez? E ele disse, porquê? Eu disse, se não vais correr, eu quero correr. E foi realidade a coisa acontecer. Mas Então tu és presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos depois de 2023. Queres explicar muito rapidamente o que é a associação? A associação é uma associação sem fins lucrativos que existe para promover a nossa cultura açoriana, para continuar laços entre os nossos imigrantes de fora e eles cá, para ter um apoio para eles. E a minha foco também tem sido especialmente, eu tenho uns talentos muito, muito diferentes do Rui. Ele tem talentos que não tinha na história, etc., nas coisas assim. Eu sou mais aquela parte, também tenho aquela coisa de ter vivido a realidade de um imigrante, só também para mim, e também aquela realidade de regressar como um imigrante, ver cá de férias de imigrante e o que a gente passa como imigrantes, que também não é sempre fácil. A gente vi cá de férias e vi cá de vez, há 2 realidades muito diferentes. Também há muita burocracia aqui e não é sempre, tudo é um pouco muito difícil. Eu também vejo agora o papel da associação, também um daqueles de apoio central para os imigrantes que vêm cá ou de férias ou que eles estão regressando e vivendo part-time entre os dois países, que estamos lá para também apoiar de qualquer maneira, na parte de facilitar, de avisar, de entrar em contactos em coisas, temos pessoas a pedir coisas de ajuda de pensão, nacionalidade, de escolar, de bancos, fazemos tudo o que podemos fazer. Daqui a pouco tempo, um exemplo, tínhamos um imigrante velhinho que estava residente a pedir para emprestar dinheiro a ele. E ele, coitadinho, ele é velhinho, queria emprestar, e a gente às vezes tem que ajudar as pessoas a não ter taken advantage of, não sabes? Só também vejo um pouco nosso papel mesmo de facilitador. Eu acho que a nossa diáspora
já celebra muito bem o que é ser açoriano nos seus países que vivam. Eu não acho que a associação precisa de tanto apoio a ajudar nisso. Eu acho que a diáspora faz um excelente serviço de ter aquele orgulho e honra de ser açoriano. Para mim, não é no posso... Andreia, quer dizer que a Associação dos Imigrantes Açorianos em São Miguel, portanto, nos Açores, tem intercâmbio com as organizações da diáspora, que sejam os imigrantes a contatar com a associação? Sim, as duas coisas, queremos as duas coisas, até queremos chegar mais perto. E também aquela coisa, somos a Associação dos Imigrantes Açorianos, não os de São Miguel, é da região toda. São imigrantes de qualquer ilha da região, queremos chegar a ele e queremos saber que estamos lá. Temos laços também com algumas organizações, gostávamos de crescer esses laços, gostávamos de trabalhar mais juntos e reconhecer como é que podemos ajudar uns aos outros. Só também uma coisa muito importante para mim, aproximar as organizações também da diáspora. E há muitos... Quantos associados tem a associação? E o que é preciso fazer? E o que é preciso fazer para ser membro da associação? Sim, temos um site, aeazores.org, tem informação tudo, é 25 euros por ano, é quase nada, e pode também mandar um e-mail a aeazores@gmail.com também para saber mais informação, e também temos a nossa linda Praça do Imigrante, não é? Aquele monumento que celebra a luta que os nossos antepassados, não é? Fizeram para lutar, para dar uma vida melhor para as suas futuras gerações. E é uma linda representação da nossa imigração. É muito fácil chegar a nós e queremos que cheguem a nós. Também temos uma sede na Ribeira Grande, se for necessário. E também o meu plano também é fazer uma visita. Sei que o ex-presidente também tenha visitado alguns lugares e também quer fazer, para também ter uma proximidade e conhecer as pessoas, que acho que às vezes é muito diferente conhecer a pessoa em cara para dar aquele perspectiva do que é a Associação dos Imigrantes. Andreia, eu pensava que ia ter tempo para te colocar todas as questões que eu tinha anotado, afinal fica metade para conversar contigo noutra ocasião. Mas antes de terminar, e muito rapidamente, como é que tu agora concilias a viver nos Açores a seres consuleza honorária de Portugal na Bermuda? Cônsula, nunca vi consuleza, mas cônsula honorária. É muito fácil, temos uma técnica lá também, e ela estava lá mesmo quando eu vivia lá, que o meu rolo é voluntário, não sou paga, então eu, mesmo quando vivia na Bermuda, não estava lá durante o dia, mas consigo, da mesma maneira de antes, telefonemas até agora, com WhatsApp, com reuniões de Zoom, e mesmo no governo da Bermuda, já ninguém, depois do Covid, ninguém quer ter reuniões em pessoa, é tudo online, hoje em dia isso é muito fácil. Eu também vou lá, 4, 5 vezes por ano, aí vejo um mês cada vez, estou sempre muito accessible. E também até te educar, tem-me ajudado muito também naquela parte da luta das cartas de condução a ser reconhecidas da Bermuda aqui, que é um projeto que eu estou a trabalhar há muitos anos e tenho tido cá, e tenho tido aquela proximidade do governo e os representantes do governo têm ajudado muito. Eu acho que até o benefício viver entre os dois no meu rolo de consultora honorária. Andreia, não te faço mais perguntas, termina aqui porque já ultrapassámos o tempo, mas prometo que vamos voltar a conversar numa próxima oportunidade. Sim. Estou planeando ir para Montreal o ano que vem, vamos ver. Está bem. Pronto, foi um prazer e até à próxima, ok? Obrigada. Pronto, e caros telespectadores, o nosso programa termina aqui na conversa com a Andreia Muniz de Sousa.
E aqui termina mais uma emissão da Lusac TV, mas não se esqueça que estaremos de volta na próxima segunda-feira às 21 horas com mais informação. Obrigada pela vossa escuta e uma excelente semana para todos.